Queridos amigos, um forte abraço a todos aqueles que nos acompanham através da internet, através das mídias sociais. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja em nossos corações. Nós estamos fazendo o estudo das parábolas de Jesus, porque Jesus é a nossa grande referência, é o exemplo, é o nosso modelo, é o nosso guia. E é de fundamental importância que todos nós possamos entender a sua mensagem. Daí o estudo que nós estamos fazendo das parábolas. E hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus 25:14. Diz assim a parábola: Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: O Senhor age como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se de seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: Servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Com medo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Veja que essa é uma parábola muito interessante. E nós temos muitas formas de refletir, de fazer análise desta passagem. Cada pessoa pode ter o seu olhar. Nós vamos fazer alguns comentários, algumas análises
mas nós não estamos abrangendo toda a visão. É muito rica essa passagem que fala da multiplicação dos talentos, que é a grande finalidade evolutiva da nossa existência. Então, nós não vamos esgotar o assunto. Por isso que é importante esse estudo dos ensinamentos de Jesus. Como ele fala aqui em multiplicação, Jesus já tem aquela outra passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, em todo o seu evangelho, multiplica o amor. E a grande questão, o grande destaque que ele dá é que nós temos os bens que nos são emprestados e não são nossos. E nós, muitas vezes, vivendo como se fôssemos os reais proprietários. Nós não somos donos nem do nosso corpo, que é uma dádiva de Deus. A família, o ambiente, tudo isso nós não levamos quando desencarnarmos. Então são passageiros. Nós usufruímos dele como dos talentos. Nem os nossos filhos nos pertencem. Os nossos filhos são filhos de Deus. Nós damos um corpo físico, mas a criação do espírito é divina. Então, nós vivemos muitas vezes nesse personalismo da posse, né? Meu filho, meu corpo, meus bens, e nós muitas vezes nos perdemos na existência sem uma análise que somos espíritos imortais. A nossa vida é relativamente curta, o que é 80, 100 anos diante da eternidade. É um período em que nós passamos desenvolvendo, aprendendo a trabalhar com os nossos talentos. Então, de fato, o que nós não pudermos levar do plano físico para a espiritualidade são todos esses talentos, todas essas coisas passageiras que necessitamos para o nosso aprendizado na vida terrena. E quem são os personagens dessa nossa parábola? O Senhor, que divide os seus bens, é Deus. Nós encaramos como Deus. Os servos somos nós, a humanidade. E aqui nós temos servos negligentes e servos diligentes. Os talentos dessa parábola são os benefícios concedidos por Deus à humanidade com a finalidade de fazê-la progredir material, intelectualmente e moralmente. Então nós temos uma série de talentos que nós recebemos durante a nossa existência. É interessante que nesse olhar que nós podemos ter, nós temos várias colocações. O irmão X, o Espírito Irmão X, no livro Luz Acima, no capítulo 33, faz uma análise dessa parábola interessante. Ela diz assim: o primeiro que recebe 5 talentos, segundo o irmão X nesse livro, esses 5 talentos seria saúde, riqueza, habilidade, discernimento, autoridade. O outro que recebeu 2 talentos, recebeu inteligência e poder. E o que recebeu 1 talento, recebeu a dor, para ele desenvolver, aprender a lidar, a trabalhar com a dor. Já o mesmo Espírito, irmão X, no livro Estante da Vida, analisa essa parábola de uma outra forma. Ele diz que o primeiro que recebeu 5 talentos, recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Já o segundo, que recebeu 2 talentos, teria recebido inteligência e autoridade. E o que recebeu 1 talento, recebeu conhecimento espírita. Veja que visão interessante. Ele coloca o conhecimento espírita como um talento a ser desenvolvido. Veja que bonita essa forma, essa linguagem que Jesus utilizou nas suas parábolas, que possibilita encaixar vários tipos de ensinamento. Daí a importância de nós compreendermos os vários olhares. Não existe uma interpretação certa, é só esta visão.
é uma visão plural. E isso enriquece. E isso faz com que o nosso crescimento seja maior. Então diz assim o início da parábola. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. Veja, se é Deus esse Senhor, ele vai se ausentar. Veja, não é assim na nossa vida? Deus fica 24 horas conosco? Não. Nós podemos conectá-lo 24 horas, mas somos nós que sintonizamos com Ele. Deus nos dá a reencarnação, nos dá o livre-arbítrio e nós temos que trabalhar o que nós queremos. Nós podemos fazer assim ou fazer assado, nós decidimos o rumo da nossa vida. Então é isso que ele está falando. Olha, ele entrega esses talentos e devolve o livre-arbítrio para nós. Porque esse tempo concedido, o Senhor se ausenta por um determinado tempo, é considerado o tempo de uma encarnação. Então esse tempo de ausência é o período da nossa encarnação, 50, 60, 80, 100 anos. É esse tempo ausente. Com o fim da nossa encarnação, com a morte do corpo físico, nós retornamos à pátria espiritual, é o momento desta prestação de contas com o Senhor. Então, por isso que ele fala, ele se ausenta, ele se afasta, mas não nos abandona. E continua, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1 talento. Olha a observação, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, não foi ao acaso que ele distribuiu esses 8 talentos. Ele usou o critério, e esse critério era a capacidade de cada um. Então, aqui nós já vamos observar que nós estamos diante de espíritos diferentes. Os 3 servos, que representam os 3 espíritos, eles não têm a mesma condição evolutiva. São espíritos com experiências diferentes. Uns tiveram mais reencarnações, tiveram mais vivências, os outros não. Alguns se desenvolveram mais. Por isso, ele recebe mais talento. O potencial de cada individualidade é levada em conta. Por isso, essa divisão, que às vezes nos parece injusta, né? Então, aí nós vamos ver que não houve nenhum privilégio o que recebeu 5, e nem ao que recebeu 1. Estava de acordo com a capacidade de cada um. Porque é muito comum a gente querer receber 5. Por que eu vou receber 1? O outro recebeu 5. O outro recebeu 2. E nós não levamos em conta se são espíritos mais experimentados ou não. Quantas vezes eu não ouvi pessoas falarem assim, eu gostaria de ter a mediunidade do Chico Xavier, gostaria de trabalhar como o Chico. Pare. Pense bem no que você está pedindo. Você gostaria de ter, numa encarnação, a mediunidade que o Chico teve? A quantidade de talentos que o Chico teve? Porque quanto maior a quantidade de talentos que nós recebemos, maior será a quantidade de talentos que teremos que prestar contas. Então, o Chico tinha mediunidade? Tinha. Mas ele trabalhava, psicografava. Ele atendia até a madrugada. E isto toda semana. 3, 4 horas da manhã ele atendendo. Ele psicografava até altas horas. Ele fazia o seu trabalho assistencial. Ele tinha problema de saúde, tinha problemas de família com os irmãos. Ele perde a mãe quando criança, recebe uma madrasta que batia nele com vara de marmelo. É isso que nós estamos pedindo. Eu quero a mediunidade, eu quero os talentos que Chico recebeu, eu também gostaria de receber. Ou será que nós queremos ter a mediunidade para receber uma carta de um pai, de uma mãe, e todo mundo comenta, olha, médio tal está recebendo, psicografando uma carta de familiar. Será que não é nossa vaidade? O nosso orgulho que nós queremos exaltar?
Então, muito cuidado quando nós desejarmos ter mais talentos em nossa vida. O talento vem junto com a responsabilidade do que nós vamos fazer com aquele talento. Essa liberdade nós temos de escolha. Todo mundo tem. Só que o nosso crescimento vem dessa utilização dos talentos. E aí continua a passagem. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Então, quando o Senhor se afastou, quando a vida começou a se desenvolver, aquele servo que tinha recebido 5 trabalhou, burilou, multiplicou durante um período aqueles 5, ganhou mais 5. Do mesmo modo, aquele que recebeu 2 não ficou parado, se movimentou, utilizou os talentos na sua vida, de forma que ao final ele consegue multiplicar por mais 2. Então aqui nós vamos ver que não importa a quantidade, se é 5, se é 2, o importante é nós multiplicarmos. Nós utilizarmos deste talento para valorizar o empréstimo recebido de Deus. Aquela condição que nós tivemos nesta encarnação e procurarmos desenvolver da melhor forma. Então, se nós tivermos um talento como a saúde física, ótimo, vamos aproveitar e explorar a nossa saúde física. Mas vamos aproveitar a nossa saúde física para conquistar a saúde espiritual. E não ficar perdido naquele culto ao corpo, como nós vemos muitas pessoas fazendo embelezamento, tomando produtos para ter aquele corpo vulgarmente falado como sarado, e se esquecem da essência. Nós temos que desenvolver. Como que nós desenvolveríamos este talento do corpo? Olha a responsabilidade. Da mesma forma que nós podemos nascer num lar que nos possibilite estudo, boas condições, como nós vamos desenvolver esse talento? Claro, nós vamos usufruir, nós vamos estudar, adquirir conhecimento, ter conforto, mas nós temos que compartilhar esse talento, é da vida. Aquele que não compartilha, aquele que permaneceu no 1, ele usa somente para si ou para os seus, da sua família. E se sobrar, é para os outros, para o resto, até a forma de falar, para o resto, para os demais. Primeiro os meus, se sobrar para os outros. Isso não é compartilhar. Isso não é desenvolver o talento. Isso é uma forma egoística de se viver. Então não importa aqui a quantidade de talento. Quanto mais talentos, mais responsabilidades. Maior preparo nós necessitamos. Tem o maior mérito? Tem. Você tem mais conhecimento, tem mais possibilidades. Mas veja o Chico, quantos talentos ele trouxe? De um espírito missionário, que já tem uma vivência muito grande na espiritualidade e como espírito imortal. Seguindo o próximo item. Porém, o que recebera saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Quem que é esse aqui? Ele recebeu um talento, é aquele que tinha a menor condição espiritual dos 3, não tinha esse preparo. Então ele vai, cava e enterra o seu talento. Enterrar significa você viver essa materialidade, viver no seu mundinho, viver não se preocupando com o seu semelhante, não se sensibilizando com a dor alheia. Muitas vezes lamentamos os acontecimentos na nossa vida e não reparamos que existem muitas pessoas em situações muito piores que a nossa. Então, o que tem enterrou, não exercitou o seu talento. E aí então vem o Senhor
e pede o ajuste de contas. Chama o senhor na volta os 3 servos e vai fazer então a prestação de contas a cada um. Aproximando-se então o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me integraste, vê, ganhei outros 5. Disse o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproxima-se também o que recebera 2 e disse: 2 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: excelente, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. O que é entrar na alegria do Senhor que ele fala aqui? Entrar na alegria do Senhor é quando nós temos um sentimento de contentamento íntimo pela tarefa que nós realizamos. Nós fazemos um trabalho para o nosso próximo e sentimos a satisfação do que nós fizemos. Não é pela remuneração, não temos remuneração. Muitas vezes você vai na casa espírita, uma casa assistencial, vai na sopa, vai no evangelho, você trabalha, você vem naquela alegria. Isto é entrar na alegria do Senhor. Porque aquele talento que eram empréstimos, ele passa a ser uma aquisição. Aquilo que você fazia meio por obrigação, contrariado, passa a ser uma satisfação. Você está entrando na alegria do Senhor. Lembro-me, quando comecei nas reuniões mediúnicas, eu não gostava muito de reunião mediúnica. Eu ia como que por obrigação, eu ia como que ter que participar. Com o tempo, você vai conhecendo a finalidade da reunião mediúnica, você vai conhecendo as pessoas, e quando não tem a reunião mediúnica, você sente falta. Não para fazer os pedidos lá, mas a falta de você ajudar o semelhante, a falta daquela atividade, porque você está sintonizado, você entrou na alegria daquela atividade, aquilo deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma satisfação. Quando um talento nosso deixa de ser uma obrigação e passar a ser uma satisfação, nós estamos entrando na alegria do Senhor. Se você tem uma voz, se você canta, você vai numa atividade espírita, você canta, mas não canta por obrigação. Você vai lá, canta por prazer. Você está na alegria do seu Senhor, porque você está multiplicando aquele talento que você tem. Continua na passagem. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Com medo, olha essa palavrinha, com medo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Tem alguns pontos interessantes nessa parte, né? Primeiro vem o medo. Depois, Jesus fala que vai dar mais àquele que mais tem e tirar daquele que tem pouco. Na nossa cabeça, o primeiro pensamento que é? Não, eu tenho que tirar um pouquinho daquele que tem muito e vamos levar para aquele que tem pouco. Primeiro pensamento nosso, mas não é essa a lógica da coisa. Primeiro, a pessoa não assume a responsabilidade pelo fracasso. Esse servo diz assim: olha, com medo, a culpa é do medo, eu fiquei com medo. Muito comum em nossas vidas, né?
Ah, foi fulano mandou, a pessoa queria. A gente sempre terceiriza a nossa culpa. Raras pessoas dizem, olha, eu errei, o erro foi meu. Não, tal pessoa mandou eu fazer isso. Mas você não analisou se aquilo que ela mandou estava certo ou errado? Se você fez, a responsabilidade passa a ser sua. Então não vamos terceirizar. E aqui ele está terceirizando a culpa, com medo. A culpa foi do medo, né? E aí ele fala, você poderia ter multiplicado o talento, e você foi e enterrou. Ele diz, o talento enterrado é como uma lâmpada apagada. Não serve para nada. É a mesma coisa que na casa de espírita, você olha aquela biblioteca linda, aquele monte de livros. Aí você pergunta, você leu todos esses livros? Eu li alguns. São talentos enterrados. Não adianta ter livro espírita em casa sem ter sido aberto, sem ter sido estudado. É lâmpada apagada, você tem uma lâmpada que está apagada. Então, essa questão da pessoa, do servo que enterrou, ele nem tentou. Por isso que ele chama servo preguiçoso, né? A ociosidade que você ficou, você escondeu o seu talento. Em momento algum, fala na passagem, o que teria acontecido se ele tentasse multiplicar esse talento e perderia. Não, eu não tenho nenhum, eu tentei multiplicar e perdi. Aqui não fala que o seu Senhor, se ele iria crucificá-lo, se ia julgá-lo, se ia dar, muito bem, você tentou, você não conseguiu, mas você se movimentou. Ninguém fala. Mas na cabeça dele, ele viu que seria um perigo. E ele então resolveu esconder o seu talento. Então, tudo que nós, na vida, nós sabemos fazer, tudo aquilo que nós temos competência, nós temos preparo, se nós não aplicamos na nossa vida, esse conhecimento, esse talento vira enfermidade. Esse talento não aplicado apodrece, adoece. E vamos lembrar que a distribuição dos talentos foi de acordo com a capacidade, de acordo com a assimilação, de acordo com o entendimento de cada um. Se ele recebeu é porque era naquele instante o que ele poderia trabalhar. Ele poderia dar conta daquele talento. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Só que ele despreza, ele deixa que o medo domine o seu coração. E com isso, ele se afasta do que ele deveria fazer. O medo faz isso com a gente. O sentimento, então, nessa passagem de esconder, por causa do medo, ele demonstra uma sensação muito desagradável na nossa vida. É aquele medo de enfrentar, medo de ousar com aquele talento. Então, é aquele pensamento na nossa vida. Eu não sou capaz. Eu não tenho competência. Eu não vou conseguir. Tem um determinado concurso, nem vou fazer inscrição para aquele concurso. O medo, ele é uma consequência da minha autoavaliação. Eu olho para aquela situação, que muitas vezes não é a realidade, eu olho e falo, eu não vou conseguir. Aquilo é muito complicado. Na minha autoavaliação, eu posso ter toda a competência para desenvolver aquela atividade, para fazer aquele trabalho, para ajudar aquela pessoa. Mas na minha autoavaliação, eu falo, eu não consigo. É o medo dentro de nós. O medo nos paralisa, gera um pavor de enfrentar uma determinada situação.
E nós colocamos na nossa cabeça: não sou capaz, não tenho merecimento. E quando nós colocamos isso na nossa cabeça, nada vai fazer a mudança. Nós não conseguiremos, mesmo com a nossa competência, porque nós colocamos isso na nossa cabeça e deixamos esse medo nos influenciar. Eu tenho um exemplo da minha vida. Ainda jovem, quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, eu fui passar no exame prático, né? E aqui em Bauru, perto do fórum naquela época, tem uma subida muito alta, uma subida brava. E aí o grande teste dos motoristas era você vir subir para aquela rua, pegar aquela subida, e lá tem uma esquina no topo do morro. Você tinha que parar e conduzir a embreagem certinha e sair sem afogar, sem deixar nenhum problema acontecer com o seu carro. Então todos os instrutores, antes do exame, passavam lá 10, 15 vezes na maldita esquina. Ó, é aqui que ele vai mandar você passar, é aqui. Então você treina, está preparado? Tá preparado. E lá fui eu para o meu exame. Aí, no dia do exame, chega aquele instrutor: bom dia, aquela cara meio fechada. Você já fala: nossa, que cara bravo. Ó o medo, ó o medo. Aí você olha assim e fala: nossa, será que ele acabou de reprovar uma pessoa? Ele reprovou um. Será que ele vai me reprovar também? Ó o medo. Eu não sou capaz, eu não mereço. Mas eu já fiz mais de 10 vezes. Esse trajetório eu não errei nenhuma vez. Só que aí o teu instrutor fala: ó, hoje é o dia, você não pode errar. Pronto. Isso aterroriza quem não está preparado, quem não tem um equilíbrio emocional. E eu vendo aquele instrutor entrar no carro: pode seguir, à esquerda, à direita. Foi. Para onde que ele foi? Para a subida. Quando eu percebi que ia pegar aquela rua da subida, minha perna direita parecia sapo. Ela pulava sem eu pedir para ela pular, não tinha controle. Ela começava, e eu comecei a subir aquela rampa. Começou a subir a rampa, tudo bem, até aqui tudo bem. A perna, e eu não olhando para a pessoa que estava fazendo a prova. Está chegando a esquina, chegou a esquina. O que aconteceu? O carro afogou. Fui reprovado. E o que é mais triste, não vinha nenhum carro. Eu não venci o meu medo. O meu medo daquilo que eu já estava cansado de fazer, naquele instante de prova, de verificação, me dominou, me paralisou. É isso que Jesus nos diz aqui. Quando nós estamos diante dos nossos talentos, que foram dados segundo a nossa capacidade. Então ninguém tem um talento mais pesado daquilo lá. Por exemplo, a fortuna, a riqueza é um talento. A inteligência é um talento. O que nós vamos fazer da nossa inteligência, podemos usar para o bem e para o mal. Aí é o grande desafio de cada espírito. Mas o talento é dado para nosso nível de capacidade, para estimular o nosso crescimento. E nós convivemos com pessoas que têm 5, que têm 2, que têm um talento, porque é na diversidade que nós crescemos. Se todo mundo recebesse 3 talentos, todo mundo pensaria da mesma forma. Nós não caminharíamos. Pois é justamente essa diversidade que dá visão plural para todos nós. Então nós não podemos deixar que esse medo nos bloqueie, porque nós temos que ter o conhecimento, e é o que Jesus nos fala, que cada um está recebendo de acordo com a sua capacidade. Então não podemos ter medo do nosso trabalho, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar alguém, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Nós estamos tanto acostumados com medo. Você está alegre, está tudo bem, você está feliz. Ai, não vou nem falar se não vai acontecer alguma coisa. Nós nem curtimos, né, esses momentos de felicidade, achando que alguma coisa está errado. Eu estou feliz, hoje está tudo bem, não tem notícia triste.
eu não me acostumo com essa alegria. É postura espiritual. Então, quando ele fala para o Senhor dele que é o medo, ele diz assim, a resposta: servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. O que é ceifar onde não semeou? Recolher onde não espalhou? É que nós não temos o pleno poder da nossa vida. Aqui é a lei da causa e efeito. Essa frase é equivalente à lei de causa e efeito. Sempre a causa, quem provoca? Nós. Do que acontece? Eu é que provoco a causa. Agora, o efeito, nós não controlamos o efeito da nossa vida. É Deus que controla, é a vida que controla. Por isso ele colhe onde não semeou. Eu sou obrigado a responder para o efeito conforme a causa que eu apliquei. Se uma pessoa comete um ato infeliz, tipo suicídio, ele foi a causa. Quando é que ele vai colher? A vida. Deus, em suas leis, é que vai determinar nas próximas encarnações. Ele vai recompor em 2, 3, 4, não está na mão dele, porque é a vida. Por isso que ele fala, né? Quando ele diz, ceifo onde não semeei. Não foi ele, eu que provoquei o suicídio, mas recolho onde não apliquei. A vida vem e recolhe. Bom, você cometeu suicídio, agora nós vamos estudar o seu caso, vamos ver como nós vamos fazer. Imagina assim, uma pessoa vem e dá um murro na parede. Enquanto eu estou levando o braço para dar um murro na parede, eu escolho velocidade e força. A hora que eu bati, pá, quebrou 2, 3 dedos, como que eu vou me reabilitar? A vida vai dizer. Ah, vai ser rápido, está lotado o atendimento médico, não vou conseguir, vai levar 1 mês, 2... Não, aí eu estou sujeito também. Eu dei a causa, mas é a vida que me responde. Jesus, ele não semeou esse ato infeliz, mas ele vai recolher as consequências e as leis da vida vão mostrar como é que nós vamos responder à vida. Então, o que Jesus está falando aqui, ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei, está chamando a atenção para a nossa capacidade de raciocinar. Você vai fazer uma coisa, a pergunta é, isto é bom para mim? Quais são os efeitos disto na minha vida? Do que a vida vai me cobrar se eu agir assim? Porque colher sem semear significa que Deus invariavelmente está no comando. A vida está no comando. Emmanuel, no livro Espírito de Verdade, diz: somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos em suas consequências. Olha que coisa bonita. Então nós temos que ter lucidez enquanto nós somos a causa, enquanto nós agimos. Enquanto nós utilizamos os nossos talentos. Porque se utilizarmos mal os talentos, nós vamos ter a vida, num determinado momento, nos devolvendo as coisas. E ele continua falando: portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Mas que banqueiro é esse que ele está falando? Os banqueiros são todas as pessoas a quem nós nos dirigimos, a quem nós atuamos. São as pessoas que multiplicam aquilo que nós fazemos. Não somos nós. Se você perdoa alguém, quem vai multiplicar esse perdão é aquela pessoa. A pessoa recebeu perdão, se torna uma pessoa melhor e vai perdoar as outras pessoas. Então, o banqueiro é aquele que recebe o seu talento, aquele que recebe o seu perdão e vai multiplicar. É a corrente do bem. Você vai pôr o seu talento a serviço do bem e ele vai multiplicando. É o banqueiro que recebe. É todo aquele que recebe um talento seu e passa para frente, que multiplica. Porque na matemática divina do amor, a divisão só aumenta. Quando eu divido, eu compartilho com as pessoas. Porque o amor não é uma atitude de declaração.
Não adianta falar assim, eu te amo. Amor é ação. Amar é agir. Não adianta ficar de braço cruzado e falar assim, eu amo. Se você não está agindo, você não ama. Amar é fazer ao próximo desinteressadamente. É você ajudar a pessoa sem esperar uma retribuição por aquele ato. Então, por isso que o seu talento deveria ter sido entregue ao banqueiro, porque ele, fazendo o bem, ele estaria multiplicando aquele talento. Pois, continua ele, a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe foi dado será tirado. Fala, nossa, que injustiça é essa, né? Mas vamos fazer uma análise, como sendo gratidão. Está faltando gratidão em nossas vidas. E nós temos que trabalhar mais isso. A gratidão nos faz ver e valorizar o que temos na nossa vida. E não fixar no que nós não temos. Tem gente que é infeliz por coisas que ele não tem. Isso chama-se ingratidão. Quando eu fixo no que eu não tenho, quando eu fixo no que eu não sou, isto só me traz tristeza, isso me traz desânimo, e eu vou sentir-me um desventurado. Isso mexe com as minhas energias. Ah, eu queria ter aquele carro, eu queria ter... Então não é o que você tem, você sofre pelo que você não tem. Ingratidão. Aquele que tem, aquele que é grato, ele tem a gratidão que faz saber e valorizar o que ele tem. O ingrato nunca tem, por mais que ele tenha. O ingrato sempre quer mais. O grato, ele não tem muito, mas como ele é grato, fica tudo bem. Imagine que ele tem um fusquinha. O ingrato fala, nossa, eu nem entro nesse carro. Nossa, isso aí. O grato fala, ainda bem que eu tenho um fusquinha, vou ao trabalho, mas eu quero mais. Veja, ser grato não é ser acomodado. Ser grato é valorizar o que você tem. Olha, que bom que eu tenho fusquinha, ele vai me levar, mas vou me programar para melhorar de carro. Vou trocar de carro. Então, quando você é ingrato, você perde o que você tem. Porque você tem, não ando nem ando nesse fusquinha. Ou seja, ele não usufrui daquilo que ele tem. Por isso que o pouco que ele tem, ele será tirado. O ingrato, ele está numa família, fala, nossa, a minha família é problemática, só tem gente problemática. Ele não usufrui do lado bom do convívio familiar. Então, o pouco que ele tem está sendo tirado. O grato vê as dificuldades dos familiares e tenta se relacionar com todos eles. Ou seja, quanto mais ele tem, mais ele vai ter. Porque ele se coloca para multiplicar aquele talento. É ele que determina isso, não é Deus. Então, gratidão é reconhecer o que tem de bom na sua vida, independente dos nossos defeitos. Por isso, quando nós temos em abundância, nós teremos mais. Um pouquinho que a gente tem, nos será tirado. Por isso que ele falou, olha, você que tem um talento, tira o talento desse e dá para aquele que já tem 10. Porque aquele lá já está trabalhando, aquele lá está multiplicando. Quando este que tem um quiser, ele vai desenvolver os seus próprios talentos. Muitas vezes nós vemos reclamação com a casa espírita. Nossa, essa casa espírita, vou mudar de cidade. Eu vou para São Paulo, que lá o centro é maravilha, né? Aí chega, começa a participar de uma casa espírita, depois de 2 meses fala assim, nossa, eu era feliz lá no interior, porque aqui é assim, assim, assim. Ou seja, ele estava frequentando a casa espírita e era um ingrato. Ele não valorizava o que tinha. Ele precisou perder para valorizar. É o que acontece nessa parábola. Ele teve que perder o talento, o permanecer, sem multiplicá-lo, para aprender o valor da gratidão em nossas vidas.
Continuando. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. É lógico que isso aqui é uma metáfora, uma alegoria que Jesus está utilizando. Deus castiga? Nós já estamos sabendo que não existe castigo na lei divina. O Espiritismo já nos deixa claro essa questão. Então aqui nós vamos interpretar que esse ranger de dente aqui, ele já ocorre na própria existência nossa aqui, porque é uma sentença da nossa consciência. É o próprio indivíduo que pune, empobrece a sua vida interior. O pranto e ranger de dentes, ele está falando, olha, nós vamos começar a nos sentir mal com as nossas falhas. Nós vamos começar a nos sentir culpados. Vai chegar um momento na nossa vida que bate o arrependimento. E aí nós vamos ter o sofrimento, vamos ficar inquietos, vamos sentir a necessidade de reparar. Esse é o pranto, esse é o ranger de dentes. Não que está sendo apontado, mas é a nossa consciência que está indicando. E se nós desencarnarmos nessa situação, com o sentimento de culpa, de não ter realizado uma série de coisas, nós podemos nos sintonizar numa região do espaço chamado umbral, em que muitas vezes ali são relatados sofrimentos, espíritos, numa situação de infelicidade, mas aí foi determinada por cada um, porque no momento em que ele mudar o seu pensamento, ele sai naquela faixa de vibração. Então o ranger de dentes pode ser aqui, nessa existência, ou se desencarnarmos nessa situação, nós passaremos um período no umbral, em qualquer outra região, porque isso está dentro de nós, não está no local que nós vamos ficar. Enquanto nós não mudarmos a nossa posição mental, nós não conseguimos parar de ter essa sensação de dor, esse sofrimento, esse arrependimento. A culpa judia muito de nós. Então, outra observação que eu acho interessante para a gente fazer, nesta passagem, que a gente olha e todo mundo foca no lado negativo. A passagem fala, um servo que multiplicou 5, um que multiplicou 2 e um que congelou 1. Todo mundo só fala do servo que ficou com talento. Mas olha a mensagem dessa palavra. É de multiplicação na nossa vida. Quanto mais nós fizermos de coração, com vontade, com liberdade, nós teremos a multiplicação das coisas em nossa vida. Então, muitas vezes nós não valorizamos. Olha, 2 talentos, mas eu estou multiplicando. Eu estou aprendendo. E por que nós fixamos, então, tanto naquele 1? Porque desses 3 aqui, aquele que tem 1 é o que precisa de ajuda. Aquele que não conseguiu multiplicar, ele não aprendeu a lição. Enquanto os outros 2 já aprenderam a lição e estão caminhando vida fora. Já não precisa mais encontrar o caminho, porque eles já sabem. Eles terão novos desafios. Porque foste fiel no pouco, como disse Jesus, te darei mais. Ou seja, ele vai ter mais conhecimento, mais talentos, é evolução espiritual, mais luz na vida. Mas nós precisamos saber desenvolver esse talento e não ficar enterrando esse talento nas nossas várias existências, fugindo ao compromisso do aprendizado. Então, muitas vezes, nós fixamos nesse 1 porque nós nos identificamos nesse 1, que é a pessoa que tem o medo, que se esconde. Mas nós temos que fixar nos outros 2, que já se libertaram do medo, que sabem que não estamos aqui para sofrer, ninguém reencarna para sofrer. Reencarnamos para aprender, para conviver com as pessoas, para ser ajudado, para ajudar as pessoas, para cair, para levantar, para ter contato com essa diversidade da vida. Esta é a beleza da vida. E aí nós perguntamos, temos feito bom uso dos nossos talentos? Os talentos que Deus nos confiou? E alguém vai perguntar assim, mas eu tenho talento? Todos nós, qualquer um dos presentes aqui, tem talentos. Ah, está adormecido.
Pare. Você não tem família? Você não tem amigo? Não tem trabalho? Você não frequenta uma religião? Você tem talentos. Basta saber o que você está fazendo com ele. Está enferrujando os seus talentos, né? Como você está empregando o seu tempo? Como você está empregando a sua inteligência? Como? Essa é a grande questão dessa parábola, né? Este é o grande aprendizado que nós temos que refletir sobre essa parábola. Nós temos que ser multiplicadores de talentos, porque aí nós estaremos multiplicando a felicidade na nossa vida. Quando se multiplica a felicidade de alguém, automaticamente você também está multiplicando a sua felicidade. E aí nós vamos ouvir do nosso Senhor falando para nós: servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando. No próximo encontro, nós falaremos sobre a parábola Os Trabalhadores da Última Hora. Um abraço a todos e tenham uma boa semana.